E é interessante quando nós escolhemos o tema, há muito tempo o pessoal tem pedido para mim, para falar sobre, né, a relação humana com os animais. É claro que eu vou fazer de uma abrangência maior, vou mostrar o projeto Dévico todo, desde o início, tudo, e essa relação perniciosa que o ser humano tem com o reino animal, né, uma relação de destruição, de morte, assassinato dos animais, né, para o seu sustento. Então nós vamos tratar isso, vamos ver como é que isso gera um karma para a humanidade. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Acho que os animais estão aí para ser usados a nosso bel prazer, né? E que eles não têm um processo evolutivo, eles não são almas, não são espíritos, né? Mas isso é natural na civilização humana, né? Até 200 anos atrás a mulher não tinha alma também, né? Só o homem tinha alma. Os negros não tinham alma, eram animais, podiam ser escravizados, né? Não é verdade? O ser humano é muito primitivo, cara. Nós temos que ter essa consciência da humanidade primitiva, de como ela enxerga o semelhante, não é verdade? As pessoas, elas têm o medo da mudança. Sabe, vou largar meu churrasquinho, vou ter que largar minha não sei o quê. Sabe aquela coisa, aquele costume, aquele hábito difícil de romper? Ela não quer encarar a realidade que ela é uma assassina, né? Que o plano astral encara ela como uma assassina. Mas eu nunca matei, né? Mas você paga para matar, você é mandante do crime. Todas as vezes que vai na açougue e você compra uma carne lá, você é mandante do crime. As pessoas não conseguem enxergar isso, esse lado da coisa. Que isso gera um karma coletivo. Isso gera um karma da humanidade. Nós vamos falar de uma maneira, eu sempre falo do Projeto Terra, mas eu nunca falei do Projeto Terra na parte dévica. Então nós vamos começar exatamente assim, ok? Então vai lá, vamos começar falando do Projeto Terra dévico. Então nós vamos conversar aqui de uma época muito antes da chegada do ser humano no planeta Terra. Muito antes de qualquer ser humano chegar. Então vamos começar a olhar a evolução da Terra. A Terra, ela vai ficar por volta de 3,5 bilhões de anos em formação geológica, sem condições de vida. As formas de vidas há 1 bilhão de anos atrás, então há 1 bilhão de anos atrás, o planeta era muito instável. Demorou 3 bilhões de anos para o planeta esfriar, estabilizar, o sistema solar todo entrar numa estabilidade. Aí, o comando sideral, os engenheiros siderais que estão operando em outra dimensão, não da dimensão física, são aqueles seres que operam em dimensões bem superiores. Aí vai entrar uma coisa chamada engenharia sideral. Existe um grupo de raças extraterrestres, de inteligências extraterrestres, que são chamados engenheiros siderais. O que eles fazem? Esses engenheiros siderais, eles são responsáveis por preparar mundos para a implantação de forma de vida. Então a vida não é um acaso planetário, ela não nasce por acaso em planetas, como Darwin, como nossa ciência aí, certo? Coloca vida na Terra, é por isso que o cientista só tem aquela visão que só existe vida na Terra. Eles não conseguem imaginar que existe vida em outros mundos, né? Entendeu? A vida é uma coisa que vem implantada de dimensões superiores para as dimensões materiais. Quando você não tem nenhuma noção que existe dimensões superiores, que existe vida, inteligência nos planos superiores, você não pode admitir que a vida veio de cima, né? Então a vida tem que ser um acaso, né? Entendeu? Dá para provar através das leis fundamentais. Existe uma lei fundamental na física que é chamado os princípios da termodinâmica. Existe um dos princípios da termodinâmica que diz que chama que todo sistema no universo tende à entropia máxima. Ou seja, o sistema tem que ser o mais desorganizado possível e gastar a mínima energia possível. Ele não pode gastar muita energia, né? Por isso
que os sistemas naturais não são sistemas organizados. Ele tende a uma desorganização máxima possível que gasta menos energia. Agora, o corpo humano, um corpo biológico, uma célula, é um sistema altamente organizado. Mas para se manter organizado, esse sistema gasta energia. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu tenho que comer. Se eu não comer, o corpo não sobrevive, que tem que ter uma temperatura, 36 graus, todo órgão funcionando. Isso contraria o princípio da termodinâmica. Isso significa o quê? Que é uma máquina construída além das leis da natureza, para que ela possa funcionar gastando energia. Isso é uma intervenção de uma inteligência. Porque sem essa inteligência organizando, a natureza não vai fazer isso. Porque ela não tem a tendência natural de fazer isso. A física não permite isso. Eles procuram mundos que já estão estabilizando na sua crosta, no seu ecossistema, né? Vão preparar esses mundos, porque a estrela também, quando ela está jovem, ela varia muito a sua luminosidade, tá? Então ela fica oscilando, variando. E um planeta, né? Ou seja, a chamada zona habitável. O que é uma zona habitável? Quando eu tenho um sistema solar, tudo isso é preciso entender, para vocês entenderem como os animais são criaturas importantes. Não são criaturas jogadas assim à toa. Nós precisamos entender isso. E que pela primeira vez na vida começar a encarar você como parte desse processo. Você não é algo diferente, algo melhor. Entendeu? Isso nós temos que ter em consciência. Se você perguntar para um crente, aí o cara fala que não, Deus criou os animais para a gente matar e consumir. Deus fez isso, sabe? Deus, sabe? Ele tinha uma visão tão tosca, sabe? Quer dizer, Jesus também comia carne. Quem disse? Tem um monte de coisa assim. É difícil enfiar na cabeça das pessoas, sabe? Então, o planeta começa a ser implantado. As primeiras formas de vida são implantadas por engenharia sideral. Não é ao acaso. Ok? Então veja bem, à medida que o oceano está pronto, que ele tem uma quantidade de oxigênio, está estabilizado, o comando sideral, o comando planetário já estabelece um comando na Terra. Já que se constrói no astral da Terra cidades astrais, presta atenção, cidades astrais, onde os comandos planetários se instalam e começam a organizar as manifestações das formas de vida, nem que sejam nos níveis mais primitivos, mas para implantar então, numa fase mais adiantada, nós temos, né, o início da vida marinha, né? Esse início da vida marinha, né, com os primeiros animais mesmo, vamos assim dizer, né? Os animais marinhos, além de toda a flora marinha que vai se desenvolvendo também, porque aquele ambiente era um ambiente razoável. Fora da Terra não tinha nada aí, na atmosfera nada, a gente sabe disso. Então, quando eu falo uma coisa sobre o síndrome de Down, sobre a síndrome de Down, né? Eu falo uma coisa, as pessoas não conseguem acreditar em mim. Quando eu falo que o Down aqui, ele é uma alma especial trazida de um planeta aquático. Não é um karma, não é uma doença, nada. É um corpo projetado geneticamente para um tipo de alma especial usar. Eles vão ser diferentes de nós. E eles vêm de uma evolução de um mundo aquático. Eles eram tipo golfinhos, uns peixes inteligentes naquele mundo. Ok? E quando eles são trazidos para uma experiência no planeta Terra, em corpos humanos, certo? Que eles não são muito adaptáveis, então geneticamente tem que mudar, tem que preparar. Mas eles são raças inteligentes nos mundos deles. Um outro padrão de inteligência, que a gente só acha que inteligentes somos nós, humanos, né? Então esses seres entram na humanidade, faz parte do nosso processo, e eles são muito diferentes da gente. Em comportamento, em pensamento, em atitudes, né? Depois a gente vai falar melhor disso, né? Mas, então eu quero que vocês entendam que aí vocês acompanham a história do planeta Terra, a história geológica do planeta Terra, e nós vamos ter
engenheiros siderais projetando, olha, eles projetam de acordo com a temperatura, a condição da água, salinidade, um monte de coisa, eles projetam os animais para ir se adaptando. Se há mudanças de temperatura, de situação no planeta, que eles percebem que aquele animal não consegue se adaptar, eles projetam um outro. Aí o Darwin falava que era seleção natural, né? Só que o Darwin não percebia que tem alguém manipulando essa seleção natural. Tinha uma inteligência por trás, uma engenharia por trás, que percebia, pô, esses animais vão à extinção. Mudou as condições do planeta, tem que mudar as características dele, senão ele não vai se adaptar. Entendeu? Então essas adaptações das espécies, né, que Darwin descreveu muito bem ao observar a sua jornada, né, é que ele não sabia que existia uma elite lá em cima projetando os corpos, manipulando a genética. Os engenheiros genéticos manipulavam esses corpos. Agora, uma coisa muito importante nós temos que discutir. Vamos lá. Vamos olhar a Terra. Quebrei o copo aqui. Vamos imaginar a Terra daquele jeito que nós imaginamos, com as dimensões astrais. Vamos imaginar que o comando planetário está aqui. Comando planetário Terra. Então, nesta dimensão, nós temos todas as entidades avançadas extraterrestres. Mas eles constroem aqui, muitas bases operacionais, onde a alma, as hordas de espíritos dévicos irão chegar. Os espíritos dévicos vão reencarnar também. Eles vão encarnar e vão reencarnar. Ok? Um espírito dévico que morre de um peixe ou de um golfinho, por exemplo, eles não vêm aqui no oceano daqui, não, do astral. Eles até podem adaptar-se a um corpo astral e ficar nos lagos astrais, porque no astral também tem lago, também tem mares, também tem rios. Sabia? No astral tem montanhas, tem tudo aqui. Aqui é uma superfície planetária, só que de densidade mais baixa. Ok? Então você pode ter, da mesma forma que eu tenho uma cidade astral, nosso lar construída numa montanha, eu posso ter uma cidade astral construída debaixo do oceano astral. Vocês nunca haviam pensado nisso. Vocês viram Cidade Nosso Lar, o filme? Vocês chegam uma hora que tem uma cena lá que eles estão na beira de um lago. Todo mundo está plantando flores lá. Tem um jardim muito bonito. Aquelas flores são vida. Tem alma, tem elementais. E tem o lago. Que raio de lago é aquele? É um lago que está na cidade astral, está no plano astral. Então você tem que pensar assim, será que não tem peixe nesse lago astral? Não tem formas de vida nesse lago astral? Será que esses peixes que estão no lago astral não são almas que estavam encarnadas num oceano terrestre? Vocês nunca haviam pensado nisso? Da mesma forma que eu morro, vou para a cidade Nosso Lar, ou no astral, um animal, um cachorro, quando morre. Mas agora estamos pensando na parte aquática, que é mais complexa ainda, que é a primeira fase da Terra. Então, todos os animais que estão nos oceanos, quando eles morrem, eles vão para o oceano. Então, nessa fase da Terra, não tinha forma de... Tudo estava preparado para animais aquáticos. Então o plano astral Terra, também com seus rios e oceanos, recebiam os espíritos dos animais aquáticos. Olha que projeto trabalhoso. Agora eu pergunto para vocês. Quanto tempo os animais evoluíram nos oceanos antes de passar para a Terra? Gente, é coisa de milhões de anos. Agora eu pergunto para vocês, por quê? Gastar todo esse tempo. Olha, para você povoar um oceano,
quantas inteligências não estão trabalhando nessa operação? Não precisa que é meia dúzia de pessoas? Cientista maluco? E as inteligências, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, que nunca ninguém se falou isso. Eu estou falando coisa, eu estou recebendo informação do plano espiritual, que os kardecismos jamais poderiam imaginar isso. Por isso que o kardecismo come carne. Né? Os kardecistas nunca receberam informação extraterrestre, nunca receberam ET. Né? Sem nenhum menosprezo, porque era uma fase. Agora nós estamos fazendo um upgrade no kardecismo. Só isso, não é nada. Certo? Só isso. Nós estamos acrescentando informações que eles não obtiveram, que não foi permitido naquela época para eles. Né? A maior parte do comando planetário e comando sideral, e quem operava nesses comandos aqui, eram comandos dévicos. Extraterrestres de linhagem Deva. Extraterrestres de linhagem dévica, que evoluíram, ascensionaram na ordem evolucionista Deva. Não tem nada a ver com ser humano, com raça humana. Quando vocês enxergam, por exemplo, um zoiudo, cabeçudo, baixinho, cabeça grande, vocês precisam perguntar se eles evoluíram na linhagem humana. Eles podem não ter evoluído na linhagem humana. Esse greyzinho que anda do meu lado aqui, eles podem ser uma evolução dévica. Né? Por isso eles são muito diferentes dos seres humanos em aspecto. Eles podem ser indivíduos que evoluíram de plano, ou seja, desceram a planos densos através de uma experiência dévica, e não de uma experiência da linhagem humana. E isso não significa que atualmente eles são muito mais avançados do que nós. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então vocês têm que pensar isso. Vocês têm que pensar que para o plano superior é tão importante a experiência da ordem humana quando desce, quanto a experiência evolucionista da ordem dévica. Quando eu uso o termo dévico, dévica, é um termo geral para todas as experiências do reino vegetal e animal. Ok? E a gente vai diferenciar um pouquinho reino humano, nós. Vocês vão ver quando que nós vamos chegar no planeta. Vocês vão dar risada. Ok? Então, veja bem. Aí vão passando as eras geológicas, o planeta vai mudando. Aí chega um momento que o comando sideral percebe que a atmosfera da Terra já suportaria formas de vida na Terra. Então os engenheiros genéticos, eles fazem mudanças estruturais, né, nos seres, para eles se adaptarem à vida na Terra. Porque todos os biólogos sabem que eles não conseguem entender, né, essa mudança. Como um animal sai da água e vai habitar a Terra? Cria quatro patas, sai andando, cria um pulmão, sai respirando. Isso chama mudança de espécie. Mudança radical na espécie. Que é uma espécie aquática, passa a ser uma espécie aeróbica. Se não houver uma interferência superior, planejando, projetando, dirigindo, é uma coisa impossível. Então nós vamos pensar que essa saída do oceano e dos animais indo para a Terra é um projeto organizado e modificado para popular a superfície do planeta. E quem vai encarnar nesses corpos para viver essa experiência? Almas inteligentes, com padrão de inteligência. Todo animal tem um padrão de inteligência, senão ele não funciona. E todo ser vivo tem que ter uma alma. Quando ele morre, a alma abandona, o corpo apodrece. É que vocês estão acostumados à alma humana. A alma humana é um padrão. A alma dévica pode ser alma grupal. Mundo de centelha, tem uma consciência lá no astral. A alma grupal funciona assim, olha. Né? Eu tenho uma alma grande no astral, vamos supor, uma consciência, e aqui é a superfície. Essa consciência, ela pode fazer um projeto de subdivisão e utilizar vários corpos ao mesmo tempo de peixes.
E chega-se ao cúmulo de descer metade só. A outra metade fica só coordenando a descida. Você está entendendo? Isso é chamado de alma grupal. Então, essa parte da consciência fica no controle. E essa parte subdivide-se e desce. E aí ele fica lá vendo a experiência, tal, coordenando, tal. A hora que morre, ele sobe e conecta com a alma maior. E isso aqui pode controlar, por exemplo, uma colmeia. Uma colmeia pode ser um único ser. Pode ser, né? Então você tem peixes no oceano, tem aquele cardume que vira tudo junto, né? É muito engraçado, né? Aqueles cardumes, parece que um fala por agora, esquerda, direita, poder. Na verdade é um único cérebro dando uma ordem instantânea para virar. São iguais, são uma, né? Tem pequenas diferenças genéticas às vezes, né? Mas um cardume de peixes, uma colmeia de abelha, um formigueiro, por exemplo, eles têm um padrão da inteligência. Funciona aquela comunidade, todo mundo trabalha direitinho, cada um faz a sua parte, né? Você está entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe uma inteligência muito grande operando por trás de toda a experiência planetária. E essa experiência é muito importante. É muito importante. Então, nós humanos, nós precisamos entender que cada forma de vida que está sendo manifestada no mundo, ela foi projetada, ela foi implantada e tem uma razão muito importante para ela existir. Ou seja, a era dos répteis gigantes, que sai do oceano, é dinossauro, brontossauro, aqueles gigantes que povoaram a Terra. Mas eu quero que vocês entendam que eles viveram por milhões de anos. Claro que nesses períodos houve extinção em massa, tá? Extinção em massa é a queda de um asteroide, é o problemas geológicos muito crescendo na Terra, cria uma destruição em massa. Mas logo depois, alguns milhares de anos e milhões de anos, povoa de novo, sabe? Volta, ok? Então eu quero que vocês entendam uma coisa: como é que os dinossauros permanecem por mais de 600 milhões de anos na Terra? À toa, por acaso. Então vocês têm que entender que era uma experiência dévica, as almas evoluíam ali. Nós poderíamos ter, e teríamos, e temos, né? Aí que o pessoal chama de reptiliano, por exemplo, né? O que é um reptiliano, se não um ser ascensionado na ordem de experiências dévicas reptilianas, né? Só que o ser humano ele tem um arquétipo de não gostar muito de réptil, né? Por causa da serpente lá que atentou a Eva, aquela coisa toda. Então, os répteis têm o ser humano tem uma certa aversão a répteis, né? Agora, você pode notar que todo biólogo adora qualquer tipo de animal. Biólogo vê um inseto, ele fica doido. Eu não sou biólogo, mas eu vejo um inseto, eu começo a analisar ele, a perfeição dele, é uma coisa muito, é lindo, cara, é muito bonito, cara. E na questão da ufologia, como eu tenho esse gosto por animais exóticos, bichos, tal, na biologia, o ET, para mim, quanto mais estranho, mais eu quero pesquisar o cara, mais eu gosto dele. Eu não tenho medo, entendeu? Para mim, quanto mais estranho, mais interessante para mim. Porque ver um humano, eu tô com saco cheio de ver, né? Quer dizer, ter bonitinho, loiro e olho azul, para mim já é tudo viadagem. Eu já quero pegar os outros mais interessantes, mais esquisitos, estranho, diferente, cara diferente. Para mim, isso que eu quero ver como é que funciona. Né? O ser humano acha que ser avançado é loiro de olho azul. Para com isso, né? Para com isso, né? Então, olha, o Cretáceo vai acontecer uma extinção em massa no final do Cretáceo. Que são por que extinção em massa? Final de ciclo planetário. Os Devas também têm começo, meio e fim. Tem projetos. Só que o projeto dele é muito longo, hein? Você vê os projetos dele, não é que nem enorme, não é, fica 3, 5 mil anos, já vai todo mundo embora essa porcaria, que não fica aqui para encher o saco. O ser humano tem projetos muito curtos em mundos. Cara,
Você sabe o final do Cretáceo também, a queda de um asteroide o período gigantismo na Terra deixa de existir. Aí vem um novo período que são os animais menores, esses que a gente conhece, os animais que a gente convive hoje praticamente. Tá? Vem. E isso aconteceu, olha, há 60 milhões de anos. Então o Cretáceo terminou há 60 milhões de anos atrás. Não tem nem o ser humano para contar a história. Você vê que o planeta Terra era um planeta tipicamente dévico. Quem usava o planeta eram os devas. A evolução era deva, o planeta era dos devas. O ser humano não pôs a mão para construir nada. E o comando era dévico, hein? Todo mundo era evolucionista dévico aqui. Então tudo é muito planejado. Então eu quero que vocês entendam que as inteligências siderais, se você pensa num Deus, que Deus criou o homem é um merda que chegou aqui faz pouco tempo, cara, para encher o saco, atrapalhar essa porra desse planeta. O planeta estava muito bem durante bilhões de anos, olha, quanto tempo os dinossauros vieram aqui. Eles viveram por milhões de anos, num processo de morre, nasce, vem os espíritos, usam. Porque deu certo. Se eles duraram milhões de anos, porque deu certo. Você vê a Atlântida, já chegou aqui, deu 5 mil anos, já virou uma merda isso aqui, já destruíram o planeta inteiro quase. E nós estamos com 7 mil anos de história, depois da Atlântida, nós já estamos querendo destruir o mundo. Num conclave, num holocausto nuclear, poluindo o mundo com petróleo, por todo quanto é lado. E isso há uma reclamação dévica. Quando o planeta começa a entrar nessa fase, os devas começam a reclamar e tem que acabar o projeto. E o planeta é meu, vocês estão estragando essa porra, eu vou mandar vocês embora daqui, dar um bico, sai daqui. Você está pensando que nesses conclaves do data limite não tem deva discutindo lá? Tem comandante dévico lá, querendo expulsar o homem da Terra. Não, acaba com esses caras daqui, já está enchendo o saco demais aqui já. Sabia? Ou vocês não sabiam? Se vocês não sabiam, Lala explica. Se o Kardec não falou, agora o Lala fala. Você está entendendo? Nesses conclaves não vai só Jesus lá pedindo para Deus e todo mundo conservar a Terra. Jesus é um. Você tem que pensar que vai a turma do lado dévico. A turma do dévico vai reclamar, ó, esses caras estão aqui, destruíram o nosso mundo, nosso ecossistema, nós estamos tão bem aqui, emprestamos o planeta para vocês querem mandar, então nós vamos limpar vocês daqui. Por isso que tem aquele processo, se nós fizermos a guerra nuclear, no data limite, a Terra vai reagir. Ela reage acabando com a história, vai acabar com o ser humano, vamos limpar o ser humano daqui. Porque vocês não podem ficar aqui, isso é uma reação natural de um corpo vivo e de Deus plano astral também, que tira todo mundo. Aí vamos para uma carta, vamos tirar todos vocês daí. Vocês não podem continuar assim. Vocês não mandam no planeta. O planeta é uma coisa muito maior. Tem muitas inteligências envolvidas. Você está afetando outras formas evolutivas. Então tudo isso é realmente muito importante. Vocês estão entendendo ou não? Então, é importante que nós entendamos o nosso papel nesse contexto todo. Para vocês entenderem que quando vocês entram com um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de poder, às vezes, sobre outras criaturas, você está tendo uma responsabilidade muito grande para com elas. Quando você começa a escravizá-la, quando você começa a destruí-la, quando você começa a matá-la, você gerou um karma para com a ordem planetária. Você está pensando que os comandos dévicos não vão ficar banidos com isso? E vai exigir do comando sideral do planeta Terra um resgate disso? Claro que vai. Porque nós não somos as criaturas mais evoluídas e poderosas da coisa, não. Lá em cima, nos comandos das inteligências que comandam a ordem dévica, que comanda, esses caras são iguais em padrões de consciência. O voto dele é tão importante quanto o nosso. Você vê, por isso que nós ficamos no máximo 10 mil anos no mundo. Já temos que sair. Porque nós não somos raça que preste para habitar. A gente sempre atrapalha a evolução dos outros. Às vezes a gente ajudar a evolução dos outros, a gente atrapalha a evolução dévica. Poluindo o ecossistema, destruindo a atmosfera.
né? Então o plano cósmico não permite que a gente permaneça muito tempo em ecossistemas planetários, não. Vocês têm que sair logo daí, tem que acabar o projeto para que o reino deve começar a reivindicar o mundo que é deles. É claro que os elementais devem, que a ordem deve, sabia que quando o homem chega, ele faz merda. Atlântida foi assim, isso em outros mundos pela galáxia, certo? A ordem humana, os humanos, eles têm a capacidade, como eles vão ter a mão, a inteligência, eles vão moldar, vão mexer no ecossistema. Eles têm essa característica de, como eles são primitivos, têm uma consciência primitiva, eles vão atuar como animais, mas com um poder de destruição, de ação maior no ecossistema. Então os devas vão sofrer um impacto. Mas mesmo assim, eles cedem. Aí eu não entendia, eu fui discutir com os caras aí em cima. Você acha que eu não ia discutir com os caras? Eu falei, mas pô, por que vocês deixam então essa merda, nós vir aqui? Puta, sabe qual a resposta que eu tive, cara? Eu nunca podia imaginar um negócio desse. Eu nunca podia imaginar um negócio desse. Um dos comandos dévicos, né, falou assim: nós fazemos isso por amor. Eu podia imaginar que ele queria uma vingança em cima de nós, né? Não, ele disse assim que o grau de consciência que eles estão, eles percebem que nós precisamos evoluir, que nós precisamos crescer. Então eles sabendo disso, eles cedem por amor a nós humanos, que precisamos crescer, mesmo que haja o sofrimento dos elementais dévicos com isso, mas que no final de tudo, tudo é o progresso espiritual do universo. Então eles, por amor, os comandos dévicos, sabem da importância que tem em nos auxiliar, em nos ajudar. Tem uma coisa que os comandos dévicos fazem por nós que vocês jamais imaginam, cara. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu saindo no astral, e eu queria compreender como é que funcionava tudo isso, os elementais, os espíritos da natureza. Então meu amigo falou assim: então, eu vou levar você num lugar, né, para você conhecer os mestres dévicos, os caras que coordenam, né? E eles são os espíritos dévicos. Eles não são parecidos com os animais. Eles têm uma característica muitas vezes de humanoide. E você acha que é extraterrestre. Se você olhar, você fala, isso é um ET. E eles são essas inteligências dévicas, mas de alto padrão de inteligência, trabalhando com tecnologia, mexendo com naves, altamente sofisticada aqui no astral. Aí quando eu fui contatar um desses, eles falaram assim: eu vou levar você para um local que existe aqui numa floresta, né, para você ver o que está acontecendo. Ah, tá bom. Então, presta atenção. Esse comandante dévico me levou no meio de uma floresta. Aí tinha uma clareira no meio dessa floresta, aqui na Terra. Aí os seres dévicos começaram a chegar, os espíritos se reunir ali. Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, deviam saber agora. Os melhores músicos do universo são os devas. Eles sabem trabalhar os sons e a melodia e a música de uma maneira a manipular forças e a manipular energia com esses sons. Então eles se reuniam ali, levavam instrumentos tecnológicos para produzir sons e ao mesmo tempo cantando. Ok? Então esses seres se reuniam e começavam aquele padrão musical, aqueles sons, aquela vibração, e aquilo emitia uma onda de energia que se espalhava para o planeta como um todo. E eles diziam que eles se reuniam, olha, eles se reuniam ali para produzir um padrão vibratório para amenizar o sofrimento humano. Eles enviavam isso para as grandes cidades do planeta Terra, por amor à humanidade. Eles não têm um espírito de vingança.
Ao invés de eles querer se vingar do ser humano pelo que eles fazem com os devas, eles agem ao contrário. Eles se reúnem para enviar vibrações e energias através de cantos mântricos, de manipulação de forças superiores, para amenizar a tensão, o sofrimento, o ódio, a vibração das grandes cidades, dos seres humanos, fazendo esse tipo de radiação. Agora nós vamos entrar definitivamente na relação entre o reino Deva e o reino animal. Quando o projeto Terra entra na fase humana. Com a chegada dos seres humanos na Terra, quando ocorre o primeiro período da chegada humana, quando os seres humanos estão numa fase primitiva, a ação deles com o reino animal é uma ação, vamos supor assim, às vezes até vamos pegar uma tribo de índio na floresta. O índio, ele caça para sobreviver, ok? Mas ele está dentro do ecossistema, né? Ele não pode caçar muito também, senão a caça desaparece, causa um desequilíbrio no ecossistema, ok? Então, ele tem aquela tribo, ele fica a vida inteira, caça um pouquinho aqui, caça um pouquinho ali. Você sabe o que os arqueólogos, os cientistas que pesquisam, dizem por que os maias foram extintos? É o seguinte, a população maia começou a crescer muito no auge, e aí eles começaram a devastar as florestas. Devastar, e causou um profundo desequilíbrio no ecossistema. Faltou água, começou a faltar água potável, começou a dar seca, e começou a dar um desequilíbrio profundo. Eles começaram a passar fome, e começaram a simplesmente morrer, né? Não tinha como sustentar as grandes cidades. Chegou uma hora que eles precisaram abandonar. As grandes cidades foram abandonadas, as cidades foram abandonadas, mas não houve guerra, não houve destruição. Porque quando os astecas chegam, né, a cidade está intacta. Não tem sinal de guerra, destruição. Porque quando a guerra, queima, destrói, arrebenta tudo, né? Não, eles simplesmente foram abandonando. Imagine a gente entrar numa crise e teve que abandonar São Paulo, né? Porque não tem como você viver tudo aglomerado, aqueles bilhões de pessoas consumindo, poluindo. Quem vai abastecer isso tudo? Né? Abastecer de comida, água. Chega uma hora que a água acaba. E lá eles não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Os maias, olha que louco, cara, os maias não tinham descoberto a roda. Não existe nenhuma máquina maia traçada com roda. Tem que ser muito burro. A roda lá na idade da pedra, o Fred Flintstone já inventou a roda, né? O Fred Flintstone já tinha um carrão lá, né? 20 mil anos atrás, os maias não tinham roda para transportar as coisas. Não existe nenhum desenho, não existe nenhum vestígio, nada maia que lembre um objeto com roda. Uma carroça, uma simples carroça para transportar pedra, para transportar umas costas. Pô, tem que ser muito burro, né? Uma raça que constrói tudo aquilo e não inventa a roda. A gente tem que pensar muito bem, né? Então, todas as vezes, olha que louco que é. Olha que louco que é, que vocês têm que pensar muito bem. Nós vamos associar isso a uma outra visão agora. Todas as vezes que você agride o reino Deva se vinga contra você. Por quê? Os recursos acabam. Quando você explora demais, eu vou mostrar uma coisa interessante, que é que a agricultura nossa, quando ela começou a fazer agricultura em massa, então, o que começou a acontecer? Não estamos precisando agora de algodão. O consumo de algodão está aumentando no mundo, todo mundo quer roupa de algodão, então vamos plantar algodão. Então o que o nego faz? Arranca toda a floresta que tinha, toda aquela floresta que existia, vira esse pasto que você está vendo aí, e vamos plantar algodão.
Então, quilômetros e quilômetros, você anda só algodão. Você vai lá no sul do Brasil, é quilômetros e quilômetros, quilômetros, você não só vê soja. Só soja. Aí tem um problema. Existia um bichinho, né, que gostava de comer a florzinha do algodão. Ele só comia aquilo ali. Mas quando você tinha poucos pés, estava no meio da floresta, né? E um passarinho comia o bichinho, pô, aqui está tudo equilibrado. Mas a hora que você tirou toda a floresta e só plantou soja, o que aconteceu com o bichinho que comia soja? Falou, opa, né? Igual a suruba, igual a minhoca quando caiu na macarronada. Sabe o que ela falou? Quando a minhoca caiu no meio de uma macarronada, oba, suruba! Que também você imagine, o bichinho chega ali, porra, tô 100 mil pés pra eu comer. Tô bem, né? O que ele começa a fazer? Começa a comer, começa a reproduzir, e os filhos dele tem muita comida, vão comendo. Aí chega uma hora, que acontece o quê? Você tem 300 toneladas, milhões de bichinhos comendo aquela. Então você foi responsável por criar milhões de bichinhos, porque você plantou 1 milhão só soja. E você não tem mais o passarinho que come, não tem uma bactéria que mata, porque você devastou toda a floresta. Entendeu? Então, o que eu vou fazer agora para produzir soja agora? Tem que meter veneno, tem que matar veneno para matar esse bicho aí. Como é que eu mato o bicho? Agora vai veneno. Agora eu meto veneno, eu mato o bicho. Esse veneno chove, vai para o lençol freático, vai para o riacho, cai lá, você vai ter que beber, depois você vai ter que comer, tá no solo, tá impregnado nas plantas, em muito lugar. O que acontece? Aí você entra num processo de criar a própria vingança Deva. O Deva vinga de você. Você destruiu a floresta, não destruiu? Como é que o Deva vai vingar de você? Vai vingar assim. Você enche de soja, tudo bem, tá lá. Você não tem mais espaço para os animais evoluindo, para os animais viverem, para os pássaros viverem. Aí você vai ter um preço. Você vai pagar um preço indiretamente por isso. Você causou um desequilíbrio no sistema. Você vai receber o erro, porque é karma, a lei do karma, é ação e reação. Você provoca uma ação, existe uma reação do sistema contra você. Entendeu? O sistema começa, a natureza começa a produzir elos vingativos. O que são elos vingativos? Vou dar um exemplo para vocês. A maior parte da nova geração de vírus de epidemia virótica que não tem cura, vem do reino Deva. A AIDS. Tem um documentário que vocês precisam assistir, do Discovery. Da Discovery, hein? É um documentário sério. Provando por A mais B que quem injetou, olha, a AIDS no mundo foram os fabricantes de vacina da polio. Através da vacina da polio. Não sei se vocês sabem, quando os caras inventaram a vacina da polio, tinha 2 cientistas, tinha o Sabin e tinha um outro. E a técnica de produzir vacina do Sabin era uma, e a técnica de produzir vacina desse cientista era outra. Então, eu vou provar para vocês qual que foi o primeiro país a ser usado como base experimental, cobaia, para a vacina, não do Sabin. Exatamente a África e aquele país onde apareceram as primeiras doenças AIDS, que é o Congo, não sei se foi por ali, Congo, tal. Vou explicar para vocês. O vírus da AIDS só existia no macaco. Esse vírus não passava para o reino humano.
E estava lá endêmico na floresta, com os macacos. Aí, esses engenheiros de vacina, sabe como que eles tinham que cultivar o vírus? Rim de macaco. Então eles precisavam pegar macaco na floresta, matar o macaco, pegar o rim do macaco, que aquele material era a cultura do vírus. Eles iam cultivar o vírus ali. E a partir do momento que vacina funciona assim, né? Você mata o vírus, né? Você deixa ele amenizar assim a virilidade dele e injeta na pessoa para a pessoa produzir os anticorpos. Só que ao mesmo tempo que esse cara fez, o vírus da AIDS estava ali. E foi injetado junto na vacina. E esses vírus começaram a se adaptar ao reino humano. Então nós somos o próprio culpado, porque você foi matar o macaco. É como se fosse uma vingança dévica. Ó, eu tenho minha defesa. Você pode me matar, você pode me usar, mas eu tenho como me defender de você. Né? Como a cobra tem como se defender de nós também, né? Chega perto dela, injeta um veneno, você morre mesmo. Se bobear, você já era. Você está entendendo? Olha que louco. Agora, como é que o Sabin se livrou disso? O Sabin usava ovo, né, de galinha, ou feto de galinha para desenvolver o vírus. Não era mais o rim de macaco. Agora imagine quanto chimpanzé, essa indústria da vacina, que só tinha um tipo de chimpanzé, que é um bichinho mais bonito que você tinha que matar aquele desgraçado, caçar na floresta, sacrificar aqueles animais para produzir vacina. Então a indústria, ela não está pensando, está pensando em lucro, grana. Olha, as indústrias farmacêuticas jamais pensam que eu vou salvar a humanidade. Os caras não pensam muito assim não, viu, meu? É grana, é lucro. O que dá lucro, se não der lucro, não tem... Sabe? Então, a AIDS surge exatamente naquele lugar, naquele ponto. E os caras demonstram por A mais B que foi exatamente isso. Quando parou de usar o macaco, né, para produzir a vacina, por isso que depois essa vacina desse cara ficou esquecida, só o Sabin que ficou famoso, né, no mundo. Entendeu? Mas as duas vacinas funcionavam do mesmo jeito. Agora a contaminação vem para o reino humano. Então, tudo que você agride, tudo que você dá um jeito de agredir a natureza, tem uma reação que se volta a acontecer. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor, você sabe que tem eu e você, quantos de nós não amamos os animais? Não é verdade? Imagine você andando na rua, você vê alguém chutando, maltratando, pisando num cachorro. Pô, você é capaz de dar um caceiro, mas matar o filho da puta até na hora, né? Dá vontade. Né? Eu acho que eu viro um bicho também, que ninguém suporta um negócio desse. Né? Você pode ser o mais blando ser humano, mas chega uma hora você com tanta raiva, você quer esganar o cara. Ok? Não é assim? Então vamos supor que você morre. Você vira um espírito. Aí esse espírito, ele vê o filho da puta maltratando, destruindo um animal. O que vai acontecer? Encosto. Aí vocês vão entender aquilo que eu falei na propaganda do curso, que a vida de vocês não vai mal, nada dá certo, tudo dá errado. Não dá errado no amor, na paixão, no trabalho, nada dá certo, a vida dá tudo errado. Aí você é um carnívoro inverterado, só quer cerveja, churrasco, cerveja e tal. Aí capota o carro lá, mata o cantor sertanejo, coitado. Mas quantos churrascos esse cara não fez? Quanta vaca não matou? Quantas fazendas o cara já não compra para criar gado para matar? Não é tão santo quanto parece. Principalmente esses caras de Goiás sertanejo, a primeira coisa que faz é comprar fazenda e comprar gado. Então, tem uma vingança dévica oculta, que não só os espíritos que cuidam dos animais vão se voltar contra você,
Mas uma outra classe de espíritos humanos vão se voltar contra você. E quando essa energia ruim se volta contra você, você não escapa, cara. Você começa a passar mal, depressivo, angustiado o tempo todo, depressivo, angustiado. Nunca é feliz, acorda já mal-humorado. E aí? Sempre com o estômago ruim, sabe? Sempre com mal, digestão. Cria, agora que vocês têm que entender, pior. E a aura vibracional em torno do seu corpo astral? Aí é que tá, né? Vocês não têm noção da energia que você põe em movimento quando você volta contra os devas, né? A aura. Então, o ser humano está aqui. Em volta dele tem o campo áurico. Esse campo áurico reflete em cores o estado energético vibracional do ser. À medida que você é um indivíduo que come, maltrata, usa o animal como um produto, se você monta uma fazenda para criar gado, para matar gado de corte, tenho 5.000 cabeças de gado, para nós aqui, o cara é milionário, o cara é rico, nossa senhora, né? Rei do gado. Entendeu? Mas toda essa energia, quando esses gado vai para o matadouro, aquela morte acontecendo em massa, é uma destruição em massa, que mata. Aquele ambiente, ele fica envolvido com uma aura, o matadouro. Os espíritos que observam aquilo, do reino Deva, aquela matança, cria-se uma energia de ódio. E o próprio espírito Deva que está sendo morto, ele irradia, o espírito irradia, o espírito, do animal, ele irradia um ódio. E essa radiação, ela envolve quem está em toda a cadeia produtiva e de consumo daquilo. Isso afeta o seu campo áurico. E você que come essa energia, você é contaminada por dentro, porque aquela carne que vem, ela vem com essa energia impregnada, com essa vibração impregnada no alimento. E você come aquilo, e aquilo começa a irradiar para o teu campo áurico. Aí a sua aura é extremamente, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar para fortalecer. Você tem uma aura extremamente negativa. Cara, eu acabei com essa história. Quando as pessoas acham que eu sou vidente, vê que eu sou vidente, a primeira coisa que elas perguntam, dá pra você ver minha aura, como é que tá a minha aura? Eu já generalizei e falei, vocês não me perguntem como é que tá a sua aura, porque tá uma bosta. Tá? Então vocês acham que eu vou chegar, ai que aura linda que você tem. Não, a aura de vocês é horrível, é negra. É cheia de... Principalmente se você é carnívoro, então a sua aura é horrível. Diante de quando você contata seres iluminados, cara, puta aura maravilhosa, você olha o ser humano, não tem uma que preste. Então nem me pergunte que você vai ouvir o que você não quer. Então ninguém mais me pergunta, viu? Depois que eu lancei essa tela, ninguém pergunta mais como é que tá minha aura. Porque já sabe que vai receber patada na orelha. Porque é mesmo. Eu não vejo aura bonita. É raríssimo você vê um monge quando vem, tal, vegetariano, aí a aura dele é mais bonita. Mas o ser humano comum, andando na rua, no boteco, pelo amor de Deus. Mas o indivíduo com campo vibratório áurico desse, só pode ser depressivo, presta atenção, infeliz e FDP. Sabe o que é FDP, né? Filha da puta. Só azucrina a vida de todo mundo, a vida dele é má, ele monta uma empresa, fode todo mundo, pisa em todo mundo, é o que ele vai fazer. Ele vai irradiar isso. Por isso que o Buda fala, né? O mal não existe no mundo, o mal vem de dentro das pessoas que extravasam o seu interior para onde ele vive, para onde ele convive.
Então vocês têm que entender que para o indivíduo se iluminar, para um planeta Terra transcender, tem que mudar muita coisa. Tem que fazer um processo evolutivo completo. As coisas não são tão simples assim. Isso quer dizer que você está com perfuminho, já resolveu? Os espíritos quando chegam perto de nós, sabe o que eles dizem? Que nós fedemos. O cheiro que nós exalamos em nossa pele é um fedor de carniça. Mas nós não percebemos isso. Mas para de passar perfume, você vai ver o que acontece. Tudo isso nós mesmos plantamos e nós mesmos começamos a colher. Então, pensem bem nisso, comecem a reverter esses seus pensamentos, comecem a observar, qual é a nossa ação no meio. Para vocês entenderem essa ideia da vingança dévica, da vingança animal, que não é uma vingança no sentido de ódio, de raiva, é de autodefesa. Os devas estão apenas se autodefendendo da nossa capacidade de destruição desses seres que sempre viveram na sua harmonia, viveram no seu equilíbrio. Nós destruímos a floresta, os oceanos, nós destruímos tudo, que existe aí, o meio ambiente deles. E achamos que estamos com a razão. Nós chegamos aqui, o planeta, eles emprestaram o planeta para nós. Ninguém nunca olhou por esse lado, eu acho. Que o homem sempre se achou o must aqui, eu mando em tudo, sou poderoso, faço o que eu quero, Vai fundo. A Atlântida já fundou uma vez. E quando a Atlântida fundou, cara, teve uma noite, o continente de Mu matou 64 milhões de pessoas numa noite. 64 milhões de pessoas há 12 mil anos atrás. Era um continente de Mu, que não existe mais, só existe as Ilhas de Páscoa aqui no Pacífico. Atlântida, os grandes continentes, olha, bilhões de pessoas foram mortas em uma semana. Fora os que já tinham sido destruídas com as guerras atlânticas. As guerras com armas de destruição em massa. Sobrou muito pouco o final do ciclo atlântico. Para entrar na Era da Luz em Atlântida, o planeta não tinha 7 bilhões de habitantes, mas tinha uns 5 tinha. Quando a Atlântida fundou, o Atlântida entrou em colapso total. Porque a natureza, ela cria uma resposta a essa destruição planetária global. Você tem, por exemplo, vamos supor que a gente resolve fazer uma guerra nuclear aqui. Essa guerra nuclear, ela não só está destruindo as grandes cidades, está causando incêndio, essa poluição radioativa, matando os animais, matando a natureza. Bicho, essa agressão com o planeta é tão violenta que o reino Deva aqui se vinga. O reino Deva se julga no direito de parar com isso. E como que eles fazem para parar com isso? É uma catástrofe geológica. Eles destroem o planeta de tal forma, isso aí revira de ponta cabeça, mar inunda tudo, mata milhões de gente que está causando essa destruição, e depois deixa o planeta se estabilizar. Depois, com a tecnologia astral, eles vêm, limpam a radioatividade, limpam o planeta e preparam uma nova fase. Mas é a escolha que a gente tem. E nós estamos nesse período, porque temos essa data limite, tudo isso que nós estamos discutindo aí, no nosso DVD que a gente lançou aí, Os conclaves nas estrelas existem, nós não mandamos no mundo, nós temos uma ação no mundo, e nós estamos no meio, num ecossistema que não é nosso. Nós entramos aqui, pedimos emprestado e estamos destruindo. Não precisa ser assim, não precisava ser assim. Então isso gera uma ação contrária, Isso gera uma ação contrária. Então vocês pensem muito bem nisso, raciocinem profundamente de como vocês vão agir daqui para frente, porque não é só com os animais, certo? Eu estou falando que é uma reação com as plantas, certo? Com os insetos. Cara, eu não consigo matar a aranha, cara. A aranha está aqui, você vai lá em São Tomé, você dá risada que a aranha está aqui no cantinho, vai lá, fica aí. Raramente eu tiro uma teia de aranha que tem uma aranhinha lá, sabe? Não está incomodando, fica lá, vive com a gente. Eu tenho uma cria de morcego que faz 5 anos que está comigo. Ela dorme em cima do meu forro, assim, lá em São Tomé, sabe? Entendeu? Uma turminha de morcego, fala que é a turma do Batman, a Batcaverna ali.
né? Então eles ficam lá, tudo entendendo. Que sai, olha, tudo do Drácula, que é uma puta. Quando ele sai voando assim de noite, é bonito que ele sai da teia da casa assim, uma beleza. Vai embora, né? Uma beleza, eu vou tirar ele, fica lá, tá morando lá, já alugou, né? E você tá entendendo? Então você tentar viver em harmonia com a natureza, você não precisa destruir nada. Você pensa que eu mato cobra, eu pego cobra, ela tá lá no sítio, pega a cobrinha, que a Dona Maria pega, põe numa caixa, venenosa, cascavel, põe lá, leva lá pro meio da floresta e largo lá. Fala, só muda de lugar. Né?